desbravador, querida desbravadora, nosso querido vencedor ou vencedora. E você também que está aí em casa nos acompanhando, que é de outro clube, seja bem-vindo à nossa classe bíblica, mais uma classe bíblica dessa quarentena. Você está muito bem-vindo aqui à nossa classe para falarmos um pouco mais sobre Jesus, aprendermos um pouco mais sobre Ele e sobre o que Ele quer fazer na nossa vida. E hoje, na nossa classe bíblica, a gente vai falar sobre um tema bem interessante. O título dessa semana é Obedece quem tem juízo. Quem é que nunca ouviu falar naquele ditado, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Pois é sobre isso que nós iremos falar hoje, basicamente. A gente sabe que existem uma série de leis, uma série de regras que nós precisamos seguir, não é verdade? Todos os dias, como por exemplo, as leis de trânsito. Imagine se não existisse lei de trânsito, que caos ia ser o mundo. Todos os carros batendo uns nos outros e a gente não ia poder atravessar como pedestre, ia ser uma confusão danada, não é verdade? E tantas outras leis, como por exemplo na escola, que nós só podemos sair quando o professor autoriza a gente beber água e ir no banheiro. Imagine se todo mundo pudesse fazer o que quisesse, não pudesse, entrasse na hora que quisesse na escola, ia ser um caos danado. E na palavra de Deus não é diferente aqui, ó. Na Bíblia não é diferente. Na Bíblia nós também vamos encontrar um conjunto de regras, um conjunto de leis que também vão nos ajudar. Se você parar para pensar um pouquinho, a lei ela é fundamental na nossa vida. Mas a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos lá. Aqui tem uma pergunta bem interessante no primeiro quadro, que diz assim: por que a natureza está cheia de violência? É uma pergunta muito interessante que nós poderíamos nos fazer todos os dias. Por que será que a violência está dentro da natureza também? Eu sei, eu acho que você sabe, mas se não sabe, nós vamos relembrar agora. Aconteceu algo muito importante lá no Jardim do Éden, que foi crucial para a vida do ser humano, da natureza e dos animais em geral. Sabe o que foi? A entrada do pecado, é isso mesmo. Nós falamos nas lições anteriores sobre a origem do mal, sobre Lúcifer, que foi esse parasita, que veio para a terra, contaminou os anjos lá no céu e veio aqui para a terra. E a mesma coisa ele fez aqui na terra. Ele plantou uma semente que acabou se tornando o pecado. Infelizmente, o pecado entra no mundo. E a partir do momento que o pecado entra no mundo, o que é que acontece? Nós começamos a fazer coisas que nós não queríamos. A natureza começa a agir de forma diferente. As flores que antigamente não tinham espinhos, agora elas criam espinhos. As árvores que eram lindas, frondosas, cheias de frutos, nunca caíram uma folha sequer. Agora caíam as folhas, ficavam murchas, feias. E o ser humano? O que é que acontecia com o ser humano? O ser humano começou a se ver de forma diferente. Ele começou a ser violento, a ter um semblante diferente, a envelhecer, a morrer, coisa que nós não iríamos fazer se estivéssemos no Éden. Os animais que antes eram dóceis, como o tigre, o leão, agora eram animais ferozes que caçavam uns aos outros, que brigavam entre si. Que coisa triste, não é verdade? É muito triste isso. Mas como Deus é misericordioso, Ele fez com que existisse um plano de salvação para mim e para você. E o que nós iremos falar hoje tem tudo a ver com esse plano de salvação. Uma coisa interessante que a gente vê é que a lei, como eu estava dizendo antes, ela foi uma das leis mais importantes, foi instituída lá no Monte Moriá. No Monte Moriá não, Stephanie. No Monte Sinai, desculpem. No Monte Sinai. Isso aqui foi um teste para ver se você estava prestando atenção, hein? No Monte Sinai. O que é que acontece no Monte Sinai? Deus dá as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. E o que eram esses 10 mandamentos? Simplesmente eram uma série de regras que o povo de Israel deveria seguir. Mas não seguir porque eram obrigados a seguir, porque Deus estava mandando. Não, não era por causa disso. Mas é para que eles tivessem uma vida mais harmoniosa. Tanto é que, mesmo você não sendo cristão, muitos dos 10 mandamentos, das regras dos 10 mandamentos, você deve seguir. Sabe por quê? Porque muitas delas foram encorpadas na lei moral
que é a lei que nós seguimos hoje, que é a lei que os cidadãos de bem seguem. Que interessante, não é verdade? A lei, ela nunca foi instituída para que a gente fosse fazer algo pressionado, algo que a gente não quisesse, que fosse obrigado a fazer. Muito pelo contrário, a lei só existe para que a gente tenha orientações do que fazer certo, de como fazer as coisas certo. Eu tô com uma coisa diferente aqui, né? Agora que eu percebi. Eu tô toda suja. Eu estou suja. Por que vocês não me disseram que eu tava suja, hein? E eu aqui falando com vocês, toda suja. Que coisa, não é verdade? Eu estou toda suja aqui, mas sabe por quê? Porque isso aqui é uma das ilustrações mais legais que eu já vi. Minha mãe fazia essa ilustração quando eu era pequena para mostrar para mim como funcionava a lei, para me explicar um pouco sobre a lei. E quando a gente está em pecado, quando a gente está na nossa vida diária, a gente não percebe que estamos pecando, é como está agora o meu rosto. Começa a surgir sujeira, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, seria como se aparecesse muita sujeira no meu rosto, tá vendo? Cheio de sujeira, cheio de pecados, coisas que eu estava fazendo errado. Mas até agora eu não tinha percebido que eu estava fazendo algo errado, não é verdade? Percebi por quê? Isso aqui, ó, que agora tá refletindo aí para vocês. O que é isso? Um espelho. Por que eu tô mostrando o espelho? O espelho serve para quê? Para eu olhar aqui, né? Se eu tô de boa aparência, se o meu cabelo tá no lugar, se o lenço tá ajeitado, se o meu rosto tá limpo, que não está limpo, né? Agora eu estou vendo que não está limpo. E agora eu vou fazer o quê? Tá sujo, a gente faz o quê? Vai limpar. A gente vai limpar. E eu vou limpar aqui, ó. Ó o que eu tenho aqui. É uma bacia com água. E aí eu vou limpar meu rosto. Aqui, ó. Com o espelho eu vou me olhar aqui. Vou limpando meu rosto, limpando. Tá vendo? Vou limpando aqui. Limpando todo o meu rosto. E aí, quando eu limpo com água, o que é que acontece? Olha agora. Ah, agora sim, né? Agora eu estou com o rosto limpo, limpo. Ô, Stephanie, você tá ficando doida? É porque você tá fazendo... Você falou sobre isso. A gente tá falando sobre lei, aí você vem com um negócio de espelho, de água aqui. O que é isso? Isso é só uma ilustração para você entender o objetivo da lei na nossa vida. A lei é como um espelho. O espelho serve, como eu falei antes, né? Para a gente ver o nosso reflexo. Ver como estamos andando, se estamos bem arrumados, se não estamos, se está algo fora do lugar. Ele está ali para nos mostrar o nosso erro. Ele não está ali para apontar os nossos defeitos, mas sim mostrar, guiar, para que a gente possa ter uma noção e fazer a coisa certa. E a água aqui, ó, simboliza o sangue de Jesus. É isso mesmo. Quando eu estou em pecado, mas que eu peço perdão a Deus, eu peço arrependimento, essa água aqui, ó, significa a purificação, o sangue de Jesus que purificou o meu e o seu pecado. Olha que coisa maravilhosa, não é verdade? Quando Jesus, ele está ali pronto para nos perdoar sempre, mesmo quando estamos fazendo algo de errado, mesmo quando transgredimos a lei através do pecado, Jesus sempre está pronto para nos perdoar. Lembre-se sempre disso, desbravador. Jesus sempre vai ter ali o seu sangue lá na cruz. Ele fez tudo isso por mim e por você, para que nós possamos ter essa oportunidade de arrependimento. Mas nós não vamos deixar de ler a palavra de Deus. Nós falamos e não lemos ainda. Vamos ler agora. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Deixa eu pegar aqui, enxugar aqui a minha mesa, né, para colocar a Bíblia. Todo desbravador, eu vou repetir isso toda a classe bíblica, todo desbravador tem que andar com Bíblia, porque a Bíblia é a nossa espada, o nosso escudo, é a nossa fortaleza. A Bíblia é fundamental na nossa vida. Carregue uma Bíblia com você, hein? Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 20 a 22. Eu vou ler aqui para sermos um pouquinho mais rápido, mas você pode dar pausa no vídeo e procurar o texto com calma e ler com a gente também, tá bom?
Romanos capítulo 8, versículo 20 ao 22. Qual é a pergunta aqui? Por que os animais se tornam ferozes? Nós estávamos falando isso no início do vídeo, né? Por que o homem se tornou violento, corrupto? E aqui nós vamos ter a resposta, porque na Bíblia nós temos todas as respostas. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 20 a 22 de Romanos, que diz assim: pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda natureza criada geme até agora, como dores de parto. Pois é como nós falamos antes. Por que os animais se tornaram ferozes? Porque o homem se tornou um homem corrupto, um homem violento, um homem que sem escrúpulos. E a Bíblia aqui fala, né, que tudo isso foi por causa do pecado. O pecado nos mudou. O pecado trouxe várias consequências para a nossa vida. Para a vida da natureza, para a vida dos animais, para a vida no planeta Terra em geral. E é por isso que hoje nós pecamos, hoje nós, infelizmente, nós morremos, não temos mais a imortalidade que nos foi dada. Então, tudo isso é consequência do pecado. Tá vendo? Pare e pense como nós realmente precisamos da graça de Deus, não é verdade? Para que possamos ser salvos e para que possamos realmente herdar as mansões celestiais. Lembre-se sempre disso, desbravador. Sempre busque seguir as leis de Deus. Não porque o seu conselheiro, o seu diretor está mandando, mas porque você sabe que é o certo. E que a lei ela não está aqui para mandar, ela está aqui para nos orientar. Lembre sempre disso. Vamos ler mais um texto que está lá em Salmo 51, versículo 5. Que a pergunta é a seguinte: nós seres humanos, a gente nasce gente boa ou a gente já nasce pecador? Vamos responder agora. Salmo 51. Salmo 51, o versículo 5. Aqui, ó. Salmo 51, 5, que diz assim: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Olha só, aqui a gente já tem a resposta do rei Davi, não é verdade? Do salmista Davi. A gente percebe que nós já nascemos pecadores, infelizmente. Ah, Stephanie, até um bebê é pecador? Sim. A partir do momento que ele sai da barriga da mãe, ele já nasce com pecado, infelizmente. Ah, claro que os pecados cometidos, né, não é a mesma coisa de um ser humano já desenvolvido, adulto. Mas sim, ele nasce com pecado, infelizmente. Nascemos com esse tipo de sujeira dentro de nós. Mas cabe a mim e a você sempre buscar limpar a nossa mente, o nosso coração com o sangue de Jesus. Vamos lá, a última pergunta que nós vamos responder está em Romanos, capítulo 7, versículos 18 e 19. Esse versículo é bem interessante e nós vamos falar aqui rapidamente o que é que ele significa. Romanos capítulo 7, os versículos 18 e 19. Ele é muito interessante. Aqui a gente vê Paulo realmente sendo sincero consigo mesmo. E nessa carta aqui, nesse momento crucial, ele diz algo fundamental, importantíssimo para mim e para você. Vamos lá. Romanos 7, versículos 18 e 19, que diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Olha que coisa intrigante, não é verdade? Muitas das vezes isso acontece conosco, todos os dias, na verdade. O bem que nós queremos fazer, o bem que nós queremos praticar aos outros, nós não conseguimos fazer. Mas o mal que nós não queremos praticar, nós continuamos praticando. Olha que coisa maluca, não é verdade? Que coisa, não é verdade? Mas isso faz parte da natureza humana, infelizmente. Muitas das vezes por impulso, por questões da nossa mente, o nosso subconsciente, acabamos fazendo coisas que não agradam a Deus e que não agradam as pessoas ao nosso redor. É como Paulo está dizendo aqui:
Infelizmente, muitas das vezes nós fazemos o que não queremos. O bem que nós devíamos fazer, a gente não faz, mas o mal a gente continua repetindo, repetindo e repetindo. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem para você, desbravador. Você aí que está em casa nos acompanhando nessa quarentena. Esteja certo de que, mesmo que você caia, mesmo que você cometa pecados, que isso infelizmente está na natureza humana, mas mesmo que você faça tudo isso de errado, busque sempre a Deus, busque sempre a palavra de Deus, busque ter uma comunhão maior com Deus. Leia a sua Bíblia, leia a lição, esteja mais conectado com Deus, para que você não venha a cair em tentação, para que você possa realmente seguir a lei de acordo com os conformes de verdade. Até nós, desbravadores, também temos uma lei a cumprir, onde temos uma série de regras que nós devemos pôr em prática todos os dias. Será que você está colocando em prática todos os dias tudo que nós pregamos, tudo que nós falamos? Porque não basta você ir na sua reunião todos os domingos, reunião regular, você ir lá, dizer a lei do desbravador ordena-me e começar a recitar, se você não viver cada ponto da nossa lei do desbravador. Não vai adiantar. A mesma coisa é aqui na Bíblia. Não adianta você falar palavras bonitas, você memorizar versos, se você não viver a palavra de verdade. Pense nisso, desbravador. Coloque a lei como algo que não deve ser pesado na sua vida, mas sim como uma orientação para que você possa ter uma vida melhor e para que a cada dia nós possamos subir um degrau rumo às mansões celestiais. Mas agora eu quero saber de você, o que é que você acha da lei, o que é que você entende por lei? Escreve aqui embaixo, deixa nos comentários para a gente saber o que é que você entende por lei, o que é que você achou da nossa lição. E nos vemos na próxima semana, hein? Continue estudando a palavra de Deus, que semana que vem estaremos aqui mais uma vez em uma classe bíblica. Maranata!